Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando hoje o segundo módulo de 10 encontros. Teremos aí, acho que segundo o que, meu diretor? 92 módulos de cada um, 10 conteúdos aí diferentes. Ou seja, 92 vezes 10, 920. Não, mentira, não é tudo isso. Claro que são poucos módulos, são 5 ou 4 ou 6, enfim, isso pouco importa, mas são módulozinhos curtinhos aí de 20 minutos, 21, 19, 18, nessa média aí. Porque a gente sabe que a educação à distância, esse ensino online, não pode ser maior do que meia hora por questões de rendimento, a gente sabe disso. Certo? Muito bem. Então, para começar com chave de ouro esse segundo módulo, meu diretor, por favor, aquela vinheta. Hoje o assunto é chato, tudo aqui na matemática é chato. Já contei essa piada, vou contar de novo. Essa matéria chama-se matemática. Se fosse uma coisa que valesse a pena, seria boa temática, certo? Muito bem. Qual é a grande pira de hoje? A grande pira é essa figura aqui, que tanto o INEP, que é quem faz o Enem, quanto as federais adoram cobrar, o tal do cilindro. Parece que a banca só conhece esse cilindro. Quem é o cilindro, na verdade? Bom, você sabe que o cilindro é uma lata de refrigerante, que ele é um cilindro. Tem um círculo em cima, um círculo embaixo e uma área retangular à sua volta, certo? Então a grande frase é, às vezes o INEP pergunta, como é que ficaria esta lata? Às vezes a banca não desenha a lata, mas descreve, considera uma lata de refrigerante. Como é que ela ficaria planificada? Então o que é planificar? É você pegar a tesoura, cortar aqui, ó, abrir, tirar a tampa e tirar a tampa. Isso é planificar. Então essa lata é tridimensional, uma figura sólida. A pergunta, como é que ela ficaria planificada? Então meio óbvio, né? Nós temos uma altura H. Então essa altura H seria justamente a altura desse nosso retângulo, cujo comprimento seria 2 vezes π vezes o raio, onde raio é isso daqui. Ah, então é aí que entra o comprimento da circunferência. Aí que entra o comprimento da circunferência, certo? Toda circunferência tem um comprimento dado por 2 vezes π vezes o raio. Ou, já que 2 vezes o raio é o diâmetro, π vezes o diâmetro, certo? Também pode. Então nós temos essa parte lateral, que se você abrir vira um retângulo. Daí tem o círculo de cima e tem o círculo de baixo. Então aqui é o raio e aqui também é. Então a planificação fica sendo esta figura. Claro para todos? Muito bem. A grande pergunta é, qual é o volume que cabe dentro de uma lata dessas? Então o volume, você sabe, é uma figura, só é aplicável para figuras, desculpe, três dimensões. Volume tem que ser alguma coisa cúbica sempre. Se fosse, por exemplo, um cubo, era base vezes altura vezes profundidade. Como aqui é uma figura cilíndrica, nós temos que ter a área da base vezes a altura. Esse é o nosso volume. Só que a pergunta, quem é a área da base? Quem é a área do nosso amigo círculo? Quem? Π vezes isso. Π vezes R ao quadrado. Então, o volume de um cilindro é a área da base, ou seja, a área desse cilindro vezes a altura dele. Certo? Muito bem? Muito bem. Guarde isso, porque a banca tem certas piras. Estamos falando em volume. Se a banca perguntasse quem seria a área total, quanto é? Se eu fosse pintar esse cilindro, veja, não quero enchê-lo de líquido, eu quero pintar em volta. Qual seria a área? Bom, eu tenho, de novo, a área lateral mais, então, a área lateral é essa área aqui desse retângulo que eu abri, mais o círculo de cima, área superior, e mais a área inferior. Certo? Muito bem. Quem é a área lateral? 2 vezes π vezes R vezes H, ou seja, base vezes altura. 2 π R H. Quem é a área do círculo de cima? πr ao quadrado.
Quem é o outro? πr ao quadrado também. Então isso aqui me dá 2 vezes πr ao quadrado, que é 2πr. O que eu escrevi aqui? Nossa, acho que eu estou meio dormindo, desculpe. Fui fazer uma coisa e escrevi outra. Que 2πr é h, não é o cabeça de mamão. Porque é a área lateral. 2πr h, que é a área lateral, mais 2 vezes πr ao quadrado. Por que 2 vezes πr ao quadrado? Porque são 2 vezes um círculo. O círculo de cima e o círculo de baixo. Tem 2πr aqui, tem 2πr aqui. Então eu coloco 2πr em evidência. Aqui sobra um h, aqui sobra um r. Então a área de um cilindro é 2πr, que multiplica h mais r. Enquanto que o volume é πr ao quadrado vezes h. Até aí foi? Então cuidem. A área total é a área lateral, ou seja, a área daquela folha que eu abri, que vira um retângulo, mais a área de cima, que é um círculo, mais a área de baixo, que é um círculo. Então, 2πrh, área lateral, 2πrh, mais πr ao quadrado, que é a área desse, mais πr ao quadrado, que é a área desse, certo? πr ao quadrado mais πr ao quadrado são 2πr ao quadrado. Como eu estou em 2πr aqui e aqui, eu ponho 2πr em evidência. H mais R, certo? Muito bem. Daí a banca diz assim, considere... Daí a banca dá valores lá. Para você que está escutando, desculpe essa barulheira, mas aqui no centro de Curitiba, onde a gente está gravando, tem uns caras muito retardados que usam o escapamento da moto aberto no último volume. Então, se você faz isso, sinto muito, por favor, não faça isso. Isso é coisa de gente retardada. Com devida desculpa aos retardados. É coisa de gente idiota. É o fim da picada isso. Deixar o escapamento aberto. Eu não sei qual é a vantagem disso, mas enfim. A gente até perde o pique, porque isso aí atrapalha demais. Passa aqui 1 mol, esses dias eu escrevi no Facebook, passa 1 mol de carros aqui por dia. Basta um idiota para estragar uma gravação. Entendeu? Então, o que a banca gosta? A banca dá, às vezes, considere a altura tanto, mas considere o diâmetro tanto. Então a banca dá o diâmetro da base. Lembre que o diâmetro, na verdade, é 2 vezes o raio. Então cuide, não vá colocar na fórmula do volume, que é πr ao quadrado h, não vai colocar d no lugar em que se a banca deu o diâmetro, não vai colocar o diâmetro, tem que dividir por 2 para achar o raio, certo? Então cuidado com isso. A banca tem uma outra pilha, diz assim, então a banca dá o diâmetro, ou dá o raio, enfim, dá a altura, diz assim, considere que está preenchido apenas 70% desse valor. Então vamos fazer um exemplo aqui. A altura, 10 centímetros, raio. A banca colocou o raio para facilitar. 4 centímetros, certo? E diz que está preenchido só até 70%. Então o volume preenchido é de 70% do volume total. Ou seja, precisamos calcular isso daqui antes. Quem é o volume total? Área da base vezes a altura. Área da base, πr ao quadrado vezes a altura. Π é π mesmo. O raio é 4. 4 ao quadrado vezes a altura, que é 10. 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 10, 160. Isso aqui nos dá 160 π centímetros cúbicos. Certo? Não precisa calcular o π nesse caso. Como está só 70%, você vai ter que arranjar 70% disso. Isso aqui é o volume total que caberia. 4 ao quadrado, que é o raio, 10, que são 10 centímetros de altura, 4 ao quadrado, 16 vezes 10, 160. 160 π. Quem é o volume pedido, que é o volume preenchido? Só 70% disso. Então você vai fazer 160 π vezes 70 sobre 10, já que é 70%, certo? Mata esse zero com esse zero, mata esse zero. 16 vezes 7 sobre 10. Vamos lá. Não esqueceu, ó, 2 zeros. Esse zero morreu com esse zero morreu com esse. Então, 16 vezes 7. 7 vezes 6, 42. Sobe 1, 7 vezes 1, 7. Com 4, 11. Então, eu tenho, na verdade, 112 π centímetros cúbicos. Certo? 6 vezes 7, 42. Vão 4.
7 vezes 1, 7 com 4, 11. 112 π. Claro, para todos, a banca não interessa. Às vezes a banca diz, considera o valor de π igual a 3, só para fazer, facilitar o nosso cálculo. Mas não precisa aqui. Nesse caso, vamos deixar em função de π, certo? Então, se a banca disser que o volume preenchido é de 70%, ou seja, aqui seria 50, então um pouquinho mais. Ó. Certo? Então, na verdade, nós preenchemos de líquido só até aqui. 70% dele. Claro para todos? Muito bem. Então, cuide com isso. Claro que a resposta 160 π estará lá para te derrubar, mas cuide, 160 π é o volume total. Daí a banca tem uma outra figura que, na verdade, acaba vindo em função dessa, que é o tal do cone. Quem é cone? Cone é isso daqui, ó. O famoso cone de sorvete, certo? Tanto faz estar com a boca para baixo ou boca para cima. Isso aqui é um cone, certo? Falar em cone, esses dias aqui no Paraná, um casal, durante uma blitz, foi flagrado roubando o cone. Foram fazer uma graça, estava lá o cone parado, eles passaram pela blitz, e daí foram comemorar, pegaram o cone e foram embora. Só que a polícia, infelizmente, pegou. Mas tem que dar na cara também, né? Então, quem é o tal do cone? Não precisa inventar muita moda, porque o cone tem uma altura H e, claro, também tem um raio R. Ah, mas eu vou ter que fazer a forma toda. Não precisa, velho. Olha que bacana. O volume do cone é o volume do cilindro dividido por 3. Ou seja, a área da base vezes a altura sobre 3. Área da base, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura sobre 3. Então, se pode dizer o seguinte. Em um cilindro de altura H, cabem lá dentro 3 cones com a mesma altura H. Entendeu a ideia? Então, se você tiver uma lata de refrigerante de uma altura H qualquer, e tiver um cilindro com a mesma altura, e claro, com o mesmo raio, caberão 3 vezes esse conteúdo dentro da lata. Claro para todo mundo isso? Então, essa é uma dica muito boa, muito rápida, não tem como errar. Então, o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro. Certo? Muito bem. Não tem muito o que inventar. Cone e cilindro não tem muito o que inventar, a não ser a planificação. Como é que ficaria a planificação de um cone? Se você abrisse um cone, o que você veria? Tem um ponto aqui, ó, que é o vértice, é o bico, né? Esse ponto não abre lugar nenhum. Então, ficaria assim. Se você abrir um cone, fica assim. Claro para todos isso? Muito bem. Então dá uma descansada, esse primeiro aqui é rapidão, porque é só uma questão introdutória aí, a geometria espacial, cone e cilindro, que são os caras legais. Daqui a pouco vem bordoada o segundo encontro, de uma série de 10, desse segundo módulo, de uma série de 92. Dá uma segurada, dá uma respirada, porque eu vou, claro, e eu volto. Grande abraço!